graças a Deus. Deus é um todo-poderoso. Mas continuar falando através do nosso irmão presbítero Garcia. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Estamos felizes porque o Senhor tem nos concedido mais oportunidade de podermos estar na presença dele, poder ouvir ele falar conosco e nós também falarmos com ele. Aproveitar enquanto os irmãos estão em pé, vamos ler aqui os versículos, e depois nós vamos entrar no assunto que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 31. Então, espera os irmãos encontrarem. Parece que eu estou com pressa, né? Eles vão encontrar, amém? É para nós não passar do horário, que os irmãos se ir para casa, então nós gostamos de manter o horário certinho. Gênesis 25, verso 31. Então disse Jacó: vende-me a tua primogenitura. 32. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me aproveita a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Deixa eu achar mais um lugar para nós lermos aqui. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 3. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: guarda meu senhor de que eu te dê a herança do meu pai. Poder sentar, adorando a Deus. Meus queridos irmãos, quando o pastor Carlinhos me convidou para estar aqui para ministrar a palavra de Deus, sempre que eu vou pregar em algum lugar, deixa eu pegar uma água. Sempre que eu vou pregar em algum lugar, eu sou convidado para pregar, vem um tema de mensagem ou um assunto na minha mente, e eu procuro encontrar na Bíblia algo que condiz com o tema que veio, e procuramos pregar. Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas não estão estimando aquilo que Deus entrega em suas mãos. E me veio um tema de mensagem seguinte: não venda a herança que Deus te deu. Aleluia. Não venda a herança que Deus te deu. Os irmãos sabem que quando nós recebemos uma herança, nossos pais deixam para nós, tem filho que não estima a herança do pai deixou, não é verdade? Primeira oportunidade que ele tem, ele joga fora, falando materialmente. Espiritualmente, nós temos um pai chamado Deus. A diferença da herança que nós vamos falar aqui: primeiro, a herança do pai, o pai morre para deixar para o filho. Agora, a herança que Deus deu para nós, Deus é eterno, Deus não morre. Aleluia. Esta herança nós vamos receber o nosso Pai vivo, que é Deus.
A Bíblia diz, onde nós lemos aqui, no Gênesis 25, a respeito de uma família. Hoje é um culto de família, parece que eu creio que Deus me deu o tema, até mais ou menos encaixado no culto. Esta família era composta de 4 pessoas. Essa que nós lemos aqui: o pai e 2 filhos. E segundo a Bíblia, meus queridos irmãos, os irmãos sabem disso, nós queremos só lembrar que o povo de Israel, eles adquiriram ali uma herança que Deus tinha prometido para o povo de Israel, uma porção ali na terra de Canaã, é isso? Todos tinham sua herança ali. E esta herança era passada de pai para filho, eles não vendiam. O 1 Reis, capítulo que nós lemos. A Bíblia também diz que, pelo costume, o primeiro filho da casa que nascia, ele tinha a bênção da primogenitura, o filho primogênito. O pai abençoava o filho e ele tomava posse da bênção da primogenitura. E aqui nos mostra aqui, este versículo que nós lemos, para nós falarmos sobre este assunto aqui, é necessário que nós damos uma volta lá atrás, o porquê houve esta negociação aqui. Creio que os irmãos vão entender, que o Espírito Santo vai fazer nós compreender esta mensagem. A Bíblia diz que Isaac, o filho de Abraão, ele, assim que sua mãe morreu, o seu pai manda o seu mordomo ir buscar uma esposa para Isaac. Isaac vai, seu mordomo Eliezer vai e traz a prima de Isaac, nossa irmã Rebeca, é isso? Eu creio que era uma mulher tão bonita, mas o nome dela é um pouco feio, é Rebeca. Muito bem. E Rebeca, ela era estéril, ela não teria filho. Nosso irmão Isaac passou a mesma dificuldade que seu pai com sua mãe. Mas a Bíblia diz que Isaac ora a Deus. Nosso irmão contou a bênção que Deus deu. E no nome de Jesus, ela vai dar bastante trabalho para a senhora correr atrás dela no quintal da sua casa, tá bom? Em nome de Jesus. Trabalho bom, e a irmã vai prestar esse trabalho com muito carinho, correndo atrás dela para cuidar em nome de Jesus. Isso é que seja da vontade de Deus, né? Ele vai conceder para a irmã. E se não for, seja feita a vontade dele também. Que os irmãos servem a Deus e têm essa consciência. Mas se Deus achar por bem, vocês vão contemplar isso e vai lembrar. Quando estiver correndo atrás da pequenininha lá, fala bem que o presbítero com Narciso, José Narciso falou. Então, irmãos, a coisa, um lar sem filho é um pouco triste, bastante triste. Mas a Bíblia diz que Isaac orou a Deus. Deus abre a madre de Rebeca e nasce 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E esses meninos, não vamos deter muito aqui não, porque eu quero ver se consigo falar de alguém que não vendeu a herança, se der tempo, mas
falar só desse filme que vendeu a sua herança. E nós vamos aprender que nós não devemos vender. Nasce agora os dois meninos gêmeos. Quando nasce Esaú, ele foi o primeiro que saiu, que viu a luz desse mundo tenebroso, foi Esaú, primeiro. E a Bíblia diz que Jacó sai após, seguro no calcanharzinho do seu irmãozinho. Dá a entender que ele queria sair até primeiro, mas saiu agarrado no calcanharzinho. Diferença de segundos, não é isso? De nascimento. Aleluia. Mas quem nasceu primeiro foi quem? Esaú foi o primeiro. E agora, irmãos, como que vai discernir agora quem é o mais novo e quem é o mais velho? Os meninos eram idênticos. A minha esposa, nós tivemos um casal gêmeos e foi gerado os dois na mesma bolsa. A diferença de que era uma menina e um menino, mas era idêntica, o rosto de um e do outro. E quando a criança gera nessas condições, os dois na mesma bolsa, sai a carinha igual, é igualzinho. Quando é menina e menina, mas não trabalha para discernir, que dali tem que mudar a roupinha, põe a roupinha de uma cor e outra, geralmente os gêmeos, as mães vestem igual, tem que vestir separado. Quando é menino também. Mas Deus deu um sinal, oh glória a Deus, para discernir quem era quem. A Bíblia diz que Jacó nasceu lisinho e Esaú já nasceu peludinho. Tem criança que nasce parecendo um carneirinho, pelinho pretinho. Esaú já nasceu peludinho e Jacó lisinho. Esaú, então ficou fácil ali para discernir quem era quem. Esaú recebeu seu nome, Jacó recebeu seu nome também. Glória a Deus. E vai passando-se os dias, o casal de gêmeos vão crescendo. E quando eles estavam num tamanho já grandinho, Jacó sempre do lado da mãe. Esaú mais do lado do pai. Hoje eu cuido da família. E é uma coisa que eu quero aprender junto com a igreja aqui. No lar não pode ter diferença. Alguém vai perceber que está sendo menos amado do que o outro. E depois traz dificuldade mesmo. Tem que amar igual. No lar matrimonial. A família chamada igreja também, somos uma família. E temos que tomar cuidado também para não termos divisão de amor entre nossos irmãos. Não estava na linha de pensamento, mas veio vamos falar. Vai ter alguém que você vai se aproximar mais dele, vai ter uma intimidade com ele. Isso aí é normal, o próprio Jesus tinha isso. A Bíblia diz que ele tinha Pedro, Tiago e João ali, era o lado direito e esquerdo de Jesus. Mas ele amava todos. Então sempre vai ter alguém que você vai ter aquela intimidade a mais. Mas amar tem que ser igual. Por que o senhor está dizendo isso, presbítero? A Bíblia diz que Rebeca amava Jacó porque ele ajudava ela em casa. Ele ficava na tenda. Isaac amava mais Esaú, porque Esaú era caçador. Se formou, cresceu sendo um caçador. Este moço ele tinha uma habilidade tão grande para atirar suas flechas. Esaú. E homem de campo. E Jacó, homem simples. Ficava mais em casa com a mãe. Glória a Deus. E a Bíblia diz que foram crescendo os meninos, foram crescendo. Esaú ia caçar, trazia, preparava uma comida para o seu pai, um guisado.
guisado ali, seu pai comia e gostava da caça de Esaú trazia. Com certeza, ele trazia ali um veado, lá no Paraná, Saracambuta, em Mato Grosso dá outro nome, em Rondônia dá outro nome, né? Matava o viadinho, trazia, preparava, outro lugar dava um cervo, e preparava o guisado para seu pai. Quando foi um dia, a Bíblia diz que Esaú sai para caçar. Sai para caçar. E ele vai para o campo. E para sua infelicidade, naquele dia ele não conseguiu pegar nada. Aleluia. Melhorar aqui para Maria. Eu costumo filmar minhas mensagens, meus queridos, não é para mim aparecer não, porque eu sou pequenininho demais para aparecer. É porque eu quero alcançar mais vidas através das minhas mensagens. Tem um canal no YouTube e eu coloco ali e muita gente, daqui a alguns minutos nós encerraremos aqui, mas muita gente vai ouvir a mensagem que está sendo pregada nesta noite. Então, quero que os irmãos me entendam. Até brinquei com meu irmão aqui, falei, vou fazer um DVD aqui para vender, né? Isso é costume dos pregadores famosos, mas é uma brincadeira que fizemos aqui. Então a gente quer deixar claro que a Bíblia diz que para tomar cuidado para não fazer os pequenininhos tropeçar. De repente, se nós não deixamos consciente, alguém pode pecar, e eu sou culpado se você pecar, se eu não avisar você. Então eu estou filmando aqui nesse sentido. Volto a citar, não é para me parecer, porque eu sou pequeno demais para parecer, mas que apareça Jesus na minha vida, aí as pessoas me veem também. Se vê Jesus na minha vida, vai ver eu também. Então é o sentido que eu faço as minhas filmagens, ponho para que alcançar mais vidas. E a gente vê comentários, as pessoas comentam, e Deus fala após essa mensagem, que as pessoas comentam que Deus realmente continua falando. Muito bem. Aleluia. O menino agora vai caçar e para sua infelicidade ele não consegue nada. Volta para casa cansado. Louvado seja Deus. E Jacó ele prepara um guisado de um produto que os irmãos, eu nunca comi, não sei se é gostoso, chamado lentilha. Guisado de lentilha, eu nunca comi aqui. Qualquer dia eu vou experimentar comer para ver se Esaú tinha razão de. Ele está fazendo guisado de lentilha. Esaú chega cansado. Coloca, a Bíblia não diz, mas veja ele colocando seu arco, sua flecha. E chega onde é que está Jacó. Jacó olha nele, irmãos, e começa a mexer. Ele olha aquele guisado, aquele prato tão bonito. Aí ele fala para Jacó: Senhor, deixa eu comer um pouco do seu guisado. Aí olha a oportunidade. Irmãos, nós temos um inimigo aí terrível, e na hora que nós estamos no aperto, que ele fala assim, agora ele precisa de alguma coisa, ele lança uma oferta para a gente. Se nós tomar cuidado, nós caímos na primeira oferta do nosso aniversário e perdemos a nossa bênção. Louvado seja Deus. E vem, dá-me desse guisado para que eu coma. Aí Jacó falou para ele assim: eu te dou do guisado, mas isso é uma proposta. Você vende para mim hoje a sua primogenitura? Alguém disse que Jacó não tomou a primogenitura. Na verdade, não tomou, ele comprou. A diferença aqui, irmão, da bênção da primogenitura e a bênção da grande nação que Jacó tinha era uma coisa, e da primogenitura é outra. A bênção da primogenitura era de Esaú mesmo, era para Esaú, que foi o filho primogênito. Glória a Deus. E agora ele fala para Esaú: vende a tua primogenitura. Negócio de irmãos. Esaú para e fala bem assim: eu estou a ponto de morrer de fome. Para que me serve a minha primogenitura agora? Para que me serve? Não servir para nada, eu estou com fome.
E a Bíblia diz que ele vendeu para Jacó sua primogenitura. Vendeu sua primogenitura. Entenda bem. Para que me serve? Nem sei quando que meu pai vai morrer, não sei quando que ele vai me abençoar. Eu estou com fome. Vendeu a primogenitura dele. Fizeram negócio, Jacó deu guisado, ele comeu o guisado, e a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Muito bem. Foi embora, vendeu a sua herança, que era dele a herança. A partir de então, irmãos, ele vendeu. Quem vende alguma coisa, ele é do continuador? Não. Não é mais dono. Passa-se os dias tranquilo. Ele vendeu e esqueceu. Irmãos, abre um parênteses aqui. Tem crente que ele já vendeu a sua herança na salvação por coisa mínima. Por uma oferta, através ou um casamento, ou um emprego, ou uma posição social, ele vendeu a sua primogenitura da salvação eterna e continua tranquilo, achando que está tudo bem. Esaú achava que estava tudo bem. Passa-se uns dias, a Bíblia diz que Isaac já estava velhinho. Relógio é uma benção, hein? Estava velhinho, não enxergava direito. E chegou o momento que ele falou assim: estou chegando o momento de eu morrer. Aí ele chama Esaú. Esaú fala: eis aqui, meu pai. Esaú se aproxima do pai e fala: Esaú, o pai já está velho, não sei o dia da minha morte. Você vai lá, pega, mata uma caça, faz um guisado saboroso como eu gosto, traz para mim para que eu coma e a minha alma te abençoe antes da minha morte. Aleluia. Jacó, Isaac não sabia de nada do negócio dos meninos. Esaú pega suas armas e vai para o campo matar uma caça para fazer o guisado do seu pai. Irmãos, quem sabe, meu pai vai me abençoar. A partir do momento que o pai abençoasse, ele estava abençoado. Chegou o momento de eu tomar posse da minha bênção da primogenitura. E quando Esaú vai para matar a caça, Rebeca chama Jacó e fala: Jacó, eu ouvi quando seu pai conversava com seu irmão e ele mandou que ele fosse matar uma caça, vai fazer um guisado saboroso e ele vai comer e vai abençoar Esaú e você vai perder a sua bênção. Olha, a mãe, o pai, ele é responsável ajudar seus filhos. O que ele tinha que fazer então, pregador? Rebeca deveria falar: meus filhos, isso não está certo, esse negócio que está fazendo. Você não pode, ela ouviu o negócio dos meninos, você não pode vender a sua primogenitura. Irmãos, até porque um dia de fome não mata ninguém. Esaú poderia muito bem esperar passar o momento e preparar a comida dele para ele comer e deixar o guisado que ele tira de Jacó para lá. Um dia de fome não mata ninguém. Crente, na prova, se ele não tomar cuidado, ele vende o direito da sua herança na salvação. Prova na vida de crente não é para matar crente, é para preparar o crente para ir tomar posse da sua herança da salvação. A prova que Deus permite em nossas vidas não é para matar o crente, é para nos dar vida. Um dia de prova na vida do cristão não mata crente, irmãos. É porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Então a sua prova não vai te matar, ela vai te judiar um pouco, porque é judia, mas você não vai morrer, você vai tomar posse da sua herança nos céus. Precisa tomar. Você aceitou Jesus para isso? Uma herança que a Bíblia diz que é incorruptível, nunca se corrompe. Aleluia. E ele poderia esperar. Muito bem. Sua mãe falou: olha, ele fala: mãe, o que eu posso fazer?
Ele falou: olha, faz o seguinte, faça somente o que eu te mandar. A Bíblia diz, irmãos, Jacó se tornou um homem de mau caráter, porque sua mãe não cooperou com ele. O pai e a mãe é responsável na formação do caráter do seu filho, da sua filha. Nós somos responsáveis a isso, para que ele cresça com bom caráter, a pessoa que fala a verdade, uma pessoa de bom senso. Aleluia. Rebeca foi culpada, irmão Narciso? Se ela tivesse ajudado o menino, ele não tinha feito aquele negócio. E nós vamos, se der tempo, para ver que prejuízo que deu isso aí para ela. Muito bem. Glória a Deus. Ela manda Jacó ir lá no rebanho, traga de lá para mim dois bons cabritos. É por isso que eu falei que a caça que Esaú matava, era esse cambutinha lá, o cervo. Que a carne dele é igual a carne do cabrito. E ela manda ele buscar uns bons cabritos. Ela pega o cabrito, vamos rápido aqui, mata o cabrito. Ele fala: mãe, olha Jacó, eu vou fazer o guisado, eu vou preparar, você leva para o seu pai vai comer o guisado e ele vai te abençoar. E acabou. Ele falou: mãe, Esaú é um menino peludo, eu sou liso. Se por acaso meu pai me apalpar Isaac não estava enxergando direito mais, me apalpar ele vai saber que não é Esaú. Ela falou assim: deixa comigo. A Bíblia diz que ele trouxe os cabritos, ela mata, prepara o guisado igual o Isaac gostava de comer, mas assim, prepara ali, pega a pele do carneiro, do cabrito. Os irmãos sabem que a pele de cabrito é lisinha, né? Ela cobre a lisura do pescoço de Jacó, que ele era liso, tampou o pescoço dele com aquela pele. Que situação! Pega também, tampa a lisura de suas mãos. O que mais? Tinha uma roupa, uma túnica de Esaú. Ali com ela, pegou a túnica que ele vestia para ir para o campo. E ali tinha cheiro do campo naquela túnica. Ela vestiu Jacó com a túnica de Esaú, que é cheirinho gostoso de suor, né? Lá do campo. Pega o guisado, dá na mão de Jacó, e Jacó vai. A Bíblia diz que Jacó chega onde está Isaac está deitado. Não estava enxergando mais, irmãos. Estava enxergando. Meu pai. Isaac, ele vem aqui, meu filho. Quem é você? Eu sou Esaú. Aí, irmão, por isso que eu falei que o menino se tornou um mau caráter. Mentiu. Eu sou Esaú. Meu filho, você é Esaú. E como você veio tão depressa? Mentiu de novo, pai. O Senhor, quer dizer, o teu Deus, enviou a caça, por isso que eu voltei cedo. Mentindo também, quer dizer, você, vamos falar aqui para entender, pai. Sabe por que eu cheguei mais cedo? É porque Deus, o Deus que eu serve, fez com que a caça veio rápido, atirei flecha, matei, trouxa, por isso que estou, adiantou o negócio, mentindo. Mentiu que ele era Esaú, mentiu, colocou o nome do Senhor ainda na mentira, dizendo que é tu mesmo, Esaú? Sou eu. A Bíblia não fala não, mas eu vejo Jacó tremendo de medo, porque a pessoa, meus queridos irmãos, quando não está falando a verdade, ele treme. Quando está com falsidade, você não consegue olhar no olho dele. Pode até usar como psicologia. Olha no olho de uma pessoa, se cisma dele, encara o olho dele para você ver se ele vai te encarar. Se ele não te encarar, algo está errado. Menino com medo. De repente, sabe o que aconteceu? Meu filho, chega aqui que eu vou te... Ele chegou, a Bíblia diz que Isaac abraça o menino, beija ele. Não é que beija, encosta no seu pescoço e vê
peludo também. Aleluia. Pega, cheira, vê o cheiro da roupa, fala assim, a voz é de Jacó. Tem gente que consegue imitar os outros, até a voz, né? A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Glória ao nome de Jesus. Comeu o guisado. Irmão, sabe que pessoa assim, bem velhinha, que nem estava Isaac, para comer, não sabe tratar de pessoa bem velhinha, ele tem que ter paciência, né? Ele não come rapidinho assim, as suas mandíbulas já estão cansadas e vai devagarzinho. Faz que eu vejo ali, irmãos. Isaac comendo devagarzinho. Guisado. E Jacó apavorado ali para que acontecesse, logo para ele ir embora, para escapar. A Bíblia não diz, mas na mente de Jacó, fala assim, se Isaú chegar aqui, vê eu aqui em frente do meu pai comendo esse guisado, ele vai me, na hora que nós sairmos para fora, ele vai me traçar na frecha, ele vai acabar comigo. A Bíblia não diz, mas esse é pensamento que poderia estar acontecendo. Aí ele acaba de comer, parece que eu vejo Jacó faz assim, quando ele está cansado para gravar isso, escapei, deu no pé. Quando ele vai embora, a Bíblia não diz, parece que eu vejo chegando lá e Rebeca, deu tudo certo. Aquele sinal que as pessoas fazem quando, deu certo. Deu certo, você vai ver o preço, vai pagar o preço do seu deu certo. Muito bem. Daqui a pouco chega Esaú, cansado, prepara o guisado, e o coração, daqui a pouco eu vou tomar posse da minha bênção, já perdeu. E quando ele chega lá, pai, Isaac dá um susto, irmão. Quem és tu, meu filho? Eu sou Esaú. Parece que quase deu uma parada ali no velho Isaac. E quem é que veio aqui antes de você? Aí sabia. Você sabia porque você não se precaveu. Foi meu irmão Jacó, roubou a minha bênção. Olha, teu irmão veio aqui com astúcia, eu abençoei ele, e ele está abençoado, com a bênção da prometitura. Resumindo aqui, a hora está mandando parar. Olhe por mim, para que Deus me dê eloquência, para mim pregar mais rápido, porque assim fica mais fácil. Para mim, para a igreja, eu vou pregar, porque eu sou muito leve, e o relógio é rápido, fica difícil. Muito bem. Pai, não sobrou nenhuma bênção? Não. A Bíblia diz que Esaú abre a boca e chora amargamente. Saiu dali com uma dor no coração, eu vingo do meu irmão. Eu vou vingar do meu irmão, ele vai me pagar. Resumindo, para não passar do horário, que eu tenho 5 minutos. Irmãos, aquela situação trouxe uma dificuldade tão grande. A Bíblia diz que, por causa dessa má atitude, continua a mentira dentro da casa do pai daquela família. Rebeca mente para Isaac, para seu marido, eu estou descontente, eu estou desgostosa, mentindo, continua a mentira, que se Jacó tomava uma mulher aqui, da onde nós habitamos aqui, não sei o que será de mim, despediram Jacó para a casa do seu pai, seu tio. Olha para você ver, irmãos. Sai Jacó da casa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, fugiu com o meu seu irmão e foi embora. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pego ou não foi pego? Esse menino sai de casa, esse rapaz, e vai embora. Glória ao nome de Jesus. Mas a besta premonitura ele levou com ele. Esaú perdeu a sua bênção. Não vou além. Você. Eu falei esse testemunho, mas ia falar do outro que não vendeu a sua bênção. Mas essa outra vez que eu vim aqui, o Espírito Santo me acionar nesse assunto aqui, eu vou falar sobre o outro que não vendeu a sua bênção, a sua herança. Eu e você, nós temos uma herança dos céus. Eu quero fazer uma pergunta aqui e quero que nós se manifestamos. Quantos têm certeza que você tem uma herança no céu? Levanta a mão comigo. Nós temos essa herança nos céus.
Deus. Quem conquistou essa herança? Seu Filho, Jesus Cristo, conquistou essa herança para nós. E Pedro fala que é uma herança incorruptível. Essa herança que eu falei passou da primogenitura, mas essa herança que nós temos no céu, ela é permanente, ela não vai. Então, meus queridos, não deixa nenhuma provação da sua vida fazer que você desista dessa herança que está preparada no céu para nós, a qual faz mais de 2000 anos que foi falada. Eu faz 35 anos que eu estou esperando tomar posse dessa herança. Tem alguém aqui menos de tempo, tem alguém com mais de tempo, mas o importante é nós não abrir mão da nossa herança que está nos céus. Para ficar em memória, diga comigo assim: eu não vendo a minha herança por nada neste mundo, porque foi o meu Pai que me deu. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos beber. Vamos permanecer. Pode vir a prova que vier, pode vir a luta que vier. Permaneça. Eu disse aqui: um dia de fome não mata ninguém. Um dia de prova, um ano de prova não mata crente. Não, irmãos. Crente que morre numa prova, ele morreu porque ele estava já doente. Ele estava morrendo. Mas prova de Deus dá vida para o crente. Veja a sua prova. Pode vir oferta de onde vier. Você fala assim: não. Larga a mão de ser crente, rapaz. Larga a mão de ser crente, moça. Larga a mão de ser crente, mulher. Larga a mão de ser crente, homem. Sofrimento, os outros estão vivendo a vida tão boa, você está sofrendo. Aleluia. É melhor sofrermos aqui e termos descanso do céu, na nossa herança, do que vivermos bem aqui e não termos descanso do céu com a nossa herança. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu não sei se é porque eu estou pregando, mas parece que a hora passou tão rápida. Mas eu quero pedir permissão para o pastor Carlinhos. E eu quero fazer uma oração não para o tempo do culto, mas pela família. Aleluia. Para que você permaneça nesse propósito de tomar posse da sua grande herança. Vamos em pé. E já estou passando o microfone para ele. Glória a Deus. Orando pela família, para que Deus venha abençoar. Para que Deus também aumente o número da família aqui, irmãos. Para que Deus venha usar a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Que vocês continuem sendo uma planta plantada na lavoura de Deus. E que nasça outra planta, a sua raiz, através de você, e se torne duas plantas. E Deus vai multiplicando essas plantas, e esta lavoura é chamada lavoura de Deus. Parece que eu vejo uma lavoura grande, mas para isso precisa que cada um de nós solte a nossa semente, graças a Deus. Cada um de vocês solte a sua semente, e essa semente vai brotar e vai se tornar uma grande lavoura. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido, eu oro neste momento pela vida dos teus filhos, pelas famílias, Pai, aqueles que não estão aqui. Pai querido, a tua palavra que nós acabamos de ministrar, Senhor, que fica no meu coração, fica no coração da tua igreja. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã. Citei aqui, Pai, porque a tua palavra nos compara como planta do Senhor. Aleluia. Que cada planta desta, Senhor, aleluia, solte a sua semente e gera outras plantas. A tua palavra também, Senhor Deus, considera a tua igreja como um rebanho de ovelha. Que cada ovelha que está aqui nesta noite, Senhor, não seja estéril, mas que esteja com uma madre espiritual aberta, e o Espírito Santo se use a vida de cada um deles e gere outra ovelha para o rebanho do Senhor. Pai, eu te peço no nome
Amém. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Pastor Carlinhos. Obrigado, meu querido. Graças a Deus. Deus abençoe por essa palavra maravilhosa. Nós podemos sair daqui